aqui. O Senado deve votar o projeto que regulamenta a inteligência artificial nesta semana. Vou chamar aqui a Marília Ribeiro, que vai trazer os detalhes para a gente agora. O que os senadores vão discutir, hein, Marília? Bem-vinda mais uma vez. Oi, Evandro. De acordo com o relator da proposta, o senador Eduardo Gomes, a iniciativa será votada pela comissão que foi criada para poder tratar sobre a inteligência artificial nesta terça-feira e o texto deve ser submetido ao plenário do Senado Federal até o final desta semana. Segundo o senador, o projeto está quase pronto, ele é quase completo, precisando fazer só alguns ajustes. Ele, o senador Eduardo Gomes, ele já tinha apresentado a parte inicial deste projeto no final do mês de abril deste ano, mas ele falou que precisava fazer algumas alterações. Entre essas mudanças feitas pelo relator do projeto estão um recuo na não regulamentação do uso de sistemas de armas autônomas, que quer dizer o quê? Que dava margem para o uso automático por parte da máquina. Outro ponto que também foi alterado, este foi retirado do texto, é o que tratava sobre sistemas de identificação biométrica. De acordo com o texto do senador Eduardo Gomes, antes de entrar em operação, um sistema de inteligência artificial deve passar por uma avaliação preliminar, deve ser realizada pelos desenvolvedores e fornecedores dessa inteligência artificial. Vale destacar que esse projeto é de autoria do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e ele foi apresentado, foi feito a partir de uma comissão de juristas, de pessoas voltadas ao direito. Então, para esta terça-feira teremos a votação, deve acontecer essa votação na comissão criada para tratar sobre inteligência artificial e até o final da semana ele deve ser apresentado no plenário do Senado Federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília? Bom trabalho para você. E aí, Fábio Piperno, o que você acha da tentativa, então, do Senado de regulamentar o uso da inteligência artificial? Confesso para você que eu não tenho uma opinião muito definida sobre isso, porque, veja, o mundo todo está, enfim, discutindo isso todo dia. Então, a gente tem várias definições, vários arcabouços em países diferentes. Lá nos Estados Unidos é uma coisa, na União Europeia é outra. Na Índia, que é um país importante nesse tema, é outra totalmente diferente. A União Europeia, por sua vez, já se mostra preocupada porque ela sente que ela está perdendo a corrida. Aqui no Brasil parece que a corrida nem foi dada a largada ainda, né? Porque nós estamos muito atrasados, quer dizer, a gente está pensando em regulamentação antes, na verdade, de desenvolver uma indústria pujante em relação a isso. Então, por que não se aproveita agora, nesse momento de necessidade de reconstrução da economia do Rio Grande do Sul, para se instalar por lá, quem sabe, um polo para tratar e desenvolver o tema? Ou o Brasil tem que se debruçar na questão do desenvolvimento da inteligência artificial para não perder de muito essa corrida. O que foi, Segré? Chego a tratar sobre inteligência artificial quando temos no país tantas pessoas inteligentes. Essa foi a fala do presidente Lula. Inteligência artificial é um caminho sem retorno, não tem como voltar atrás. Essa questão de regulamentação provavelmente serva como uma versão 1.0. Vai ter que ter muitas versões depois, porque a inteligência artificial vai ir evolucionando muito. E devemos separar, uma questão é robótica, que é a automatização de processos industriais ou processos de serviço, e outra coisa é a inteligência artificial, em que pode ser muito útil para determinadas profissões e muito complexo para outras determinadas profissões. Gostaria de citar um caso pessoal. Meu filho é locutor e é dublador. Não tem mais a tarefa de dublagem. Hoje podemos fazer a voz do Evandro Cini falando em japonês, com perfeita pronúncia e com os movimentos da boca exatamente igual como se estivesse falando em japonês. Então, vai ter muita modificação em termos de trabalho. Lembrando apenas que não é somente inteligência artificial. Eu gosto de trazer dois estudos que falam na minha preocupação pessoal para o futuro. Uma é da Universidade de Barcelona. Daqui a 10 anos, 50% dos trabalhos que hoje conhecemos não existirá mais. E outro, pior ainda, Banco Mundial. 78% das crianças que hoje têm menos de 10 anos vão trabalhar em empregos que ainda não foram criados. Essa é a preocupação, não apenas a regulamentação da inteligência artificial, no meu humilde ponto de vista. Fala, Zé.
Olha, esse é um tema... Eu gosto da ideia de regulamentar, porque toda novidade tem que ser regulamentada. Eu sei que alguns mais liberais, alguns até anarquistas, né, que não reconhecem poder absolutamente nenhum, nem do poder paterno, que acham que não tem que regulamentar nada. Mas eu tenho alguns exemplos claros, clássicos, que é o seguinte: São Paulo tinha uma elite econômica muito grande dos barões do café, que foram nos Estados Unidos comprar um brinquedinho novo, carro. E ali outro comprou, achou bonitinho, não tinha absolutamente nenhuma utilidade, porque não tinha estradas, né, nem fornecimento de querosene na época. E pronto, aí ficaram brincando com aqueles... Aí começaram a atrapalhar os veículos de transporte, as carroças. Aí falaram, peraí, nós temos que regulamentar isso aí. Regulamentou. Então, de lá para cá, houve sinal de trânsito, proibido estacionar, mão em contramão, autorização para dirigir. Mas não censurou o carro, né? O carro existe aí. Sim. A mesma coisa, mais recentemente, o drone. O drone chegou, o brinquedinho, e aí começaram a filmar a janela e tal. Regulamentaram o drone. Proibiram o drone? Não. Mas houve regulamentação forte. Se você subir um drone na esplanada dos ministérios hoje, ele é capturado. Então, sim, a regulamentação é necessária. Qual é o limite? Esse é o desafio. Para não impedir o desenvolvimento daquela tecnologia. Então, eu conversei muito com o senador Eduardo Gomes, muito. E ele está consciente nisso, nesse equilíbrio. Não há como regulamentar a inteligência artificial a ponto de impedir ou dificultar a exploração dessa tecnologia nova, que é irreversível. Não tem como, é irreversível e vai mudar o mundo. Não pode impedir o desenvolvimento, mas também não pode deixar muito solta. A inteligência artificial sabe tudo na sua vida. Eu leio Yuval Harari, né? um cientista israelense muito importante. E ele fala de 3 grandes, ele explica a saga do Homo sapiens no mundo e explica a possibilidade de ou extinção ou problemas sérios. Ele fala 3, a arma de destruição em massa, né? Meio ambiente, porque nós começamos a gastar mais de recuperação, e os imprescindíveis. A inteligência artificial vai criar uma horda de imprescindíveis. Eles não serão readaptados, porque você pode readaptar um engenheiro, um advogado, um jornalista para motorista de Uber, mas quando o Uber virar automático, você não terá possibilidade de readaptação dele de outra profissão, porque será muito rapidamente. E o que farão essas hordas de prescindíveis? É uma grande ameaça. Então, é preciso se preocupar com isso, mas não pode travar. Eu vi uma palestra em que o palestrante fala de toda novidade, tem a força regulamentatória, que dá um freio. Sempre é assim. A força regulamentatória dá um freio na pesquisa e no desenvolvimento, porque as tecnologias antigas fazem lobby e querem continuar ganhando dinheiro, existindo ali naquela tecnologia antiga. Então, nós estamos agora no limiar desta revolução, que é a inteligência artificial. Regulamentar para impedir o aprofundamento. Ninguém sabe como será a inteligência artificial, né? Então, é difícil lidar com a regulamentação numa hora tão inicial, mas é preciso um pontapé inicial para definir aí esse poder. Tem um minutinho para você, Gani. Vamos lá, Evandro. Eu vou pegar aqui uma carona no que disse meu amigo Zé de Maria. Olha só, Zé. De fato, o político, o burocrata, muitas vezes ele está distante da realidade. Ele nem sabe exatamente onde é que vai dar a inteligência artificial. Então, essa discussão ela está muito incipiente no Brasil. Precisa amadurecer mais. Não é hora. Precisa ainda desenvolver, chegar para valer, isso está nascendo. Então, primeiro, a gente tem o problema para depois ter uma resolução do problema. Agora, não dá para tentar resolver um problema de maneira hipotética que nem aconteceu. Quer dizer, isso fere a própria lógica. Então, o grande desafio da inteligência artificial, se é que vai ter esse problema, vai ser justamente não impedir algum grau de... que impeça o empreendedorismo e também a censura. Então, esse vai ser o desafio da regulamentação. Mas, primeiro, a gente tem que esperar o problema acontecer.